história. Estamos aqui hoje para contar. Estamos aqui no Instituto Feminino, que é onde funcionava aqui. E o nosso amigo vai contar um pouco da história, né, o que funcionava aqui, né? Eu quero deixar o nosso bom dia novamente para o nosso amigo que vai estar relatando um pouco, né, se tiver mais parceiros aqui, né, do Instituto Raízes de Memória Prata, queira contar algo, né, que os nossos amigos estão nos acompanhando. Bom dia. A gente vai falar uma parte, minha colega Cristiane vai falar outra parte, que funcionou aqui nesse prédio. A gente chama Instituto Feminino. Foi o primeiro nome usado para esse prédio, né? O prédio foi construído no período da catequização dos indígenas aqui na colônia do Prata. Ele foi construído para alojar as meninas, para que elas pudessem ficar alojadas, ter o local ali de descanso e para que elas pudessem aprender mais sobre a catequização e também não só a questão da catequização, e sim o ensino em geral, né? Esse era o propósito deles na época. E também aqui funcionava como a escola, né? No momento onde eles iam ministrar a catequização, ocorria aqui também. Agora eu passo aqui para a Cristiane, que vai... Dona Cristiane, vamos entrando, né, contando a história, né, e você mostrando as imagens, né? O meu colega o período de catequização dos índios, o segundo período da cadeia convencional e o terceiro período de leprosário. Então, para início, o período de catequização dos índios, ele foi o Instituto Feminino, como o colega já falou, né? Onde funcionava a educação das índias e das filhas dos colonos que viviam aqui. Também foi uma cadeia que, como não existia, ou já existia na época, talvez, o presídio de São José também. Então, os presos que eram considerados de altíssima periculosidade eram trazidos para cá, né? Aí também, no terceiro período, foi um pavilhão de enfermaria, onde alguns racenianos ficaram internados, alojados, né? E também, depois da desativação da colônia, como a colônia de leprosário, temos essa forma, na década de 86, década de 80, mais ou menos em 86, foi a Escola João Paulo II, a primeira escola estadual aqui da colônia. Funcionou durante muitos anos e depois foi desativado. Desativado por apresentar quanto tempo está assim, desativado esse colégio, né? 20 anos, por aí. 20 anos, né? Nossa grafista está mostrando as condições que hoje se encontra, né? O prédio, um prédio muito importante, histórico, né? Que é da Vila do Prata. E, assim, dona Cris, é um ponto turístico que é muito visitado pelas pessoas, né? Turistas, pessoas que gostam de contar história, né? E também frisando que o Prata, aqui, São João do Prata, é uma vila que está dentro da cidade de Igarapiaçu, do município de Igarapiaçu, aliás, mas é uma vila federal, não é municipal. Isso é muito importante que as pessoas saibam, né? Sim, sim. Quando houve o processo de compra e venda de terras aqui, né, para transformar no leprosário, o governo federal comprou a terra do Prata e transformou no leprosário. Então, hoje, a gente sabe que é propriedade da União. Um exemplo aqui, dona Cris. Aqui tem representante, subprefeito. Como é que funciona a administração da vila, né? Olha, a prefeitura de Igarapiaçu que coordena aqui, mas aqui dentro da colônia, da vila, tem a administração, que é a direção da unidade especial, entendeu? Que funciona desde há muitos anos, desde de leprosário. Tinha uma direção interna, assim como tudo, né?
Tinha delegacia, tinha a própria prefeitura, tudo era interno. E é até bom frisar, né? E pedir o apoio do prefeito atual, né? Para que ele dê uma olhada aqui nos prédios históricos da Vila do Prata, né? Porque está dentro do coração de Igaraçu, né? Então, Sim. que essa memória não seja apagada, né? Tem uma história muito linda, né? Professora, de se contar, de se mostrar, né? E nós, como imprensa, e com certeza daqui a pouco vai estar lá nas plataformas digitais, a gente pedindo às autoridades estadual, federal e municipal que olhem com mais atenção para a Vila do Prata, né? E para os pesquisadores saber se o nosso Brasil e do mundo que aqui é um grande laboratório para pesquisa aqui prédios bonitos como esse que podem muito bem ser aproveitados como espaço, né? Por exemplo, desmembrar os cursos da UEPA para cá, reformar e trazer o alunado para cá para estudar, conhecer essa história. E vamos, dona Cris, dar continuidade mostrando o prédio, né? Eu peço para que nossos cinegrafistas também possam mostrar, filmar, né, as condições que se encontra o prédio, né? Que está em total abandono, né? E apesar de ser muito grande, na realidade não era nem para o governo ter deixado ficar uma condição de ficar o prédio, né? Sendo um prédio que é do governo federal, da União, eu acredito que o governo federal tem que também olhar com mais atenção, né, dona Cris? Sim. Só que, como eu te falei, tem um impasse, né? As terras do Prata é propriedade da União. As obras são de quem? Do governo federal ou do governo do estado? É essa a questão. Então, aí que está o eu problema. acredito assim, né, que cabia a eles, como órgãos superiores da nossa federação, né, entrarem em comum acordo e reaproveitar, dar continuidade a esse trabalho. Fazer uma força de união, né? Governo municipal, estadual e federal, né? Que dá muito bem para recuperar ainda esses prédios que são maravilhosos, né? Que são históricos aqui na colônia do Prata, né? A gente diz que, assim, o Prata é um início museu a céu aberto. Então, um lugar riquíssimo de história. Aqui, um exemplo aqui, funcionava aqui, o paneiro, uma cozinha. Você já depois para mostrar para você, né, as condições, como se encontra hoje o prédio, né, onde era o Instituto Feminino, onde acolheu as pessoas que tinham, né, aquela situação da doença conhecida como lepra, né? Então, uma história, né, que está no coração de Igaraçu, mas que poucas pessoas, o governo público, enxergar isso, tem concordo. Esse prédio é todo mundo que está as coisas que estão, né? Na verdade, nessa história, pouca gente conhece. Eu peço para o nosso cinegrafista filmar um pouquinho mais de longe para pegar todo mundo aqui, tá? Então, a senhora como pesquisadora, a conhecedora da área, né? O que a senhora acha que tem que ser feito para mudar, para que o governo estadual, municipal, federal possa enxergar a verdadeira história do Prata, né? Recuperar, resgatar essa história, aproveitar esses prédios que a gente tem aqui, que faz parte de uma história não só da nossa região, mas de todo o Brasil. Como a gente estava vendo aqui, pessoas aqui tem 4 colônias, né, professor? Teve as primeiras dos 5 anos, depois teve anos. No momento são três histórias que precisam ser contadas, ser conversadas. Neste momento a gente está falando dos primeiros 25 anos, dessa colonização que houve aqui, né, que foi a questão da educação feminina e masculina, porque a questão da hanseníase não foi a primeira, que eu não sabia, tem muita coisa para a gente saber, estou aqui aprendendo com eles, e a partir de agora eu quero conhecer um pouco mais dessa história. E nós vamos convidar vocês, nossos prefeitos, governadores e presidentes, para vir aqui dar uma eu também não sabia, viu, dona Cris? Para mim, eu tinha uma história que era das pessoas que eram isoladas, né, e o governo para não querer que as pessoas que tinham a sofrimento
Vou falar na língua popular, porque hoje os nossos jovens, se a gente for falar na língua que tem que ser falada, eles vão saber verdadeiramente de que se trata, né? De qual era a história, né? Então, as pessoas que não lembram naquele tempo, né? O governo, para não querer que as pessoas, né, contaminadas, eles escolheram esse espaço de prata, né, para que as pessoas pudessem ficar. Então, eu pensei que fosse só essa história, mas tem 3 histórias, né? Então, é uma coisa assim que não era tratada nas instituições hospital, né? Está sendo um total abandono e a gente pede mais uma vez, inclusive ao prefeito atual, o Miguel Piracema, está pouco ainda tempo para a gente, não tem menos de um mês que ele assumiu, né? Mas a gente vai pedir, né, para que o Histórico Casal, o prefeito, possa olhar com mais carinho e mandar uma equipe, né, até que aí para o pessoal da Secretaria de Obra, para mandar limpar, brotar, fazer alguma reparo, uma pintura, é coisa que vai melhorar muito, né, a Secretaria de Cultura. Inclusive, eu até sugeri na escola, na faculdade, lá de Maracanã, que eles falam pesquisa também, né? Que eles viessem aqui, entrar em contato pelo aqui, para que fosse mostrar para eles a realidade do que Esse museu, ser honesto, que é que eles falam, né? Vem, pessoal, pesquisar a história de prata, vem conhecer as 4 colônias que aqui existiram. Professor, o senhor pode falar para as também. Você falou a história, por exemplo, a 4ª história da colônia do Prata começa em 1982, mas é uma história da Nova Bolívia. Então, a gente está vendo que essa é parte dessa nossa história que nós temos também. Eu vou falar especificamente de onde nós estamos, até onde eu sei, pelo colégio feminino que foi inaugurado em 1904. Onde nós estamos aqui, essa área é recente. Do tempo dos anos 100 anos. Então, você quer o pátio descoberto. O prédio veterinário aqui. E o que a gente tinha nesse trecho aqui, daqui para cá, essa parede também assim, aqui pelo lado de lá, aqui era o sanitário, o banheiro sanitário feminino, deste lado aqui. E deste lado para cá foi instalada uma central de acetileno, que era para fazer a iluminação do colégio feminino, da igreja ao lado e também do colégio masculino. Então, posteriormente, viram que o banheiro aqui não dava muito certo, não. Não dava muito bom. Depois dava um depoimento do Augusto Montenegro. Vem aqui, ele atravessa esse pátio, se posiciona, né, e desce a escadaria, isso aqui é o original. Né? Aqui é um quintal grande que vai até a beira do rio. E o banheiro feminino foi instalado, então, na beira do rio, para tirar exatamente porque a cozinha funcionava aqui embaixo, um negócio muito agradável, o banheiro e a cozinha dessa tirena. Nós não temos na grade, no lado do outro, então eles colocaram o banheiro mais para a beira do rio. Eu nunca desci até ali, mas eu sei que era um grande quintal, e desse quintal, do colégio, diz o relatório, havia 1000 pés de abacaxi, entre outras plantações, entre outras árvores. E que lá na beira do rio havia uma espécie de um traquite, ou um lugar onde o governador dos Montenegro se debruçou para observar a paisagem, à direita e à esquerda do rio. Que a gente hoje não consegue ver, né? Mas está tomado pelo mar. Nossa, eles tinham uma hortifruti aqui, tinha uma horta bonita aqui, né? Exatamente. E mais um pomar. Exatamente. Neste local tinha um pomar. Como também a área do colégio masculino, se vira entre o prédio principal e os 2 pavilhões que nós visitamos aí em Minas, era um grande jardim. Eu devo imaginar que na época eles colhiam, plantavam aquilo que eles precisavam comer e colhiam tudo daquilo, né? Você disse que conheceu Legião Pedro. Não conhecer pessoalmente não, a história um pouco, né? Mas eu não tenho assim, coisa para falar. Okay. Mas você ouviu falar do Frei Galdino? Sim. Pronto. Os 3 grandes personagens que deram o florescimento do Prata foi o Frei Daniel, que é um administrador, o Frei João Pedro, que foi o superior de lá, que amava esse lugar, e amava tanto
o Prata e o Pará, que ele transferiu a sede da missão capuchinha de São Luís para Belém, por causa do Prata, isso é declarado. E o Frei Galdino, ele não era padre, ele era o agrônomo, ele era jardineiro, ele era quem se plantou, então ele coordenava as plantações do sítio do Retiro de Santo Isidoro, ao Colégio Masculino, nas praças e os pomar. Claro, ele fazia sozinho, tinha uma equipe de trabalhadores que trabalhavam, mas também os alunos participavam dessas equipes de trabalho, porque a escola era também profissional. Estudava, mas Estudava a parte da manhã, aprendia tinha uma profissão. Então tinha as turmas da tipografia, as turmas da horta, tinha as turmas da capina. Como na época o ensino superior ele era mais assim, restrito, então as pessoas terminavam o ensino médio, mas com uma profissão. Não chegava a ser ensino médio, não. Não? Eles tinham 3 ou 4 anos, mas assim, um avanço, isso é cuidado. Eu tenho acesso aos jornais da Prata, tem jornais que tem texto de alunos escritos que foram alfabetizados aqui, que eu te digo sempre, eu já vi meus alunos de mestrado não escrevem tão bem quanto aquele povo. É verdade. Por exemplo, eu resgatei a história de um índio chamado Cirilo Batista de Oliveira. O nome dele era Tiriaco. Tiriaco chegou com 10 anos de idade, completamente analfabeto. Depoimento de Emílio Netley, que foi diretor do museu no início do século. Ele gostava muito desse lugar, se abrigou. As irmãs que ela amava, as irmãs, e era amada por essa mulher. E ela conheceu o Cirilo Batista. 2 anos depois, conta já um outro personagem histórico, o Tininho da Rua, que ele já escrevia e escrevia fluentemente, que tinha uma bela caligrafia que se comparava aos melhores colégios da Europa. Esse índio, com 17, 19 anos, ele aprendeu a traduzir do inglês para português e português para o inglês, conhecido como o Tininho da Rua. Né? E ele morreu jovem, morreu com 22 anos. Mas antes, quando a Emília esteve a última vez, por volta de 1917, ele era fotográfico do colégio, e o Cirilo entregou para ela 32 páginas do manuscrito. Quando ele morre, em 1930, né, o sobrinho dela resgata o espólio, um ponto do espólio, essas páginas do Cirilo, né, do Cirilo. E ele, para ele ajuda, de uma forma direitinho, ele publica o artigo em 1932 na Universidade de Tucumã, da Argentina. Então esse artigo conta um pouco da história do índio, traz uma carta do Coutinho da Rua, que ele diz que o Coutinho da Rua, eles eram compadres, né? O Curti era padrinho do filho caçula, não sei se era o terceiro ou quarto, do Cirilo Batista. E esse foi o primeiro dicionário com ideia português escrito por esse índio. Eu resgatei a história desse índio e relacionei a história da Emília Netley, do Coutinho da Rua, e tem um artigo publicado na biblioteca Coutinho da Rua, que conta a trajetória dos 3 artigos, que conta a história da trajetória da ciência de Prata. Porque isso é um capítulo à parte, né, que é desconhecido, como o Prata foi pioneiro de uma coisa de ciência. Vou dar 2 exemplos. A primeira estação meteorológica fora da capital foi o Prata. E exatamente no local onde o local é em frente do pavilhão do Grêmio, exatamente no local da Casa do Filho, que é onde eu hospedo. O Prata também, aqui foi feito, as primeiras experiências de ocupação química foi feito em Pará, foi feito aqui no Prata. Né? Então, quem coordenou esse trabalho foi o André Guedes, que é sobrinho do Guedes, que era agrônomo, né? E que, com a orientação também do Frei Galdino, eles tiveram as primeiras experimentações de adubação química em 1904. Mas tem a estação experimental agrícola em Peixe-Boi, de 1907. Então as experiências continuaram lá, as primeiras foram aqui. Sem contar que a Emília Netley também fez descobertas de aves, quando pisou aqui pela primeira vez em 1905. E essas aves estão hoje no catálogo do Museu de Deus. E Emília Netley é considerada a maior autoridade em biotecnologia do Brasil.
fazendo essa linda cobertura, né? Pessoal, a Cristiane nos relatou que esse prédio aqui, ele funcionou a primeira escola do Pará, não foi, Cristiane? Primeira escola da colônia. A primeira escola da colônia, do Pará não pode, porque tinha que ser lá em Belém, né? Primeira escola da colônia. Então, veja quanta história tem aqui, quanta memória a gente tem aqui. Bem ali, ó, tem um quadro. Para mostrar um pouco disso, olha só aqui, ó. Aqui. Mostra o quadro aqui, lá tem. Aqui daria para funcionar um polo universitário. Chamamos aí a atenção, né, dos nossos governadores, né, governo do estado, governo estadual e municipal, né, que dá uma atenção aqui para essa vila, né, onde temos aí muitos prédios históricos, com lindas histórias, né, como já foi citado aqui, onde há como uma faculdade, um polo de uma faculdade vir, né, trazer seus alunos, extrair daqui conhecimentos, né, e histórias lindas, né, professor Cristiane. Convidar os professores que dão aula na UEPA em Igarapé-Açu para trazer seus alunos para cá para fazer pesquisa, né? Levar essa história para o Pará e para o mundo. E é uma história muito importante. É isso aí, você que nos acompanha, este é o prédio aqui.